Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula falará sobre acidente vascular cerebral. Bom, primeiro, passando um sumário da aula, teremos conceitos sobre definição, epidemiologia e fisiopatogenia do AVC, depois o papel dos exames de imagens, né, a tomografia e ressonância, e os sinais precoces para a detecção do insulto isquêmico e hemorrágico na tomografia e ressonância magnética. Bom, definição de stroke, né? O que é o stroke? Stroke é a perda súbita, né, da função vascular devido a uma redução do suprimento sanguíneo, né, nas regiões encefálicas e, por consequência, a redução da oferta de oxigênio e nutrientes, basicamente glicose. E o que seria um AIT, né? O AIT é um breve episódio dessa disfunção neurológica, né, causando uma isquemia focal, com sintomas durando inicialmente menos de uma hora e sem evidências de infarto cerebral. Bom, a epidemiologia, né, dos AVCs. 15% dos AVCs são lesões de natureza hemorrágica, e dentro das hemorragias nós temos as hemorragias subaracnoideias e as hemorragias intraparenquimatosas. As hemorragias subaracnoideias, elas podem ter diversas origens, né? Destaco aqui trauma, de aneurisma e ou de malformações arteriovenosas encefálicas. Hemorragia intraparenquimatosa, a principal associação dela é com hipertensão arterial sistêmica. Existem outras condições que eu vou falar para vocês, como a angiopatia amiloide e também as malformações arteriovenosas. No outro espectro dos insultos isquêmicos, nós temos no outro espectro, né, dos acidentes vasculares cerebrais, nós temos as lesões de etiologia isquêmica, né, que elas podem ter uma origem trombótica, que é a grande maioria dos casos, 70%, e uma menor parcela, em torno de 30%, uma origem embólica. Né? O que seriam esses embos? Né? Esses embos são coágulos, placas, né, providas de sítios distantes, normalmente coração, aorta, membros. Né? Normalmente são placas, mas eventualmente a gente pode ter embolias de gordura, embolias de ar, qualquer coisa que circule na circulação arterial e que obstrui, né, um vaso mais periférico no encéfalo. E nós temos também a origem trombótica, como eu falei, que representa a maioria dos casos, que é a ruptura de uma placa. Existe uma placa que rompe, e depois que ela rompeu, há uma exposição de tecidos, plaquetas sedimentam nessa placa instável, e por consequência, há uma agregação plaquetária e uma obstrução do vaso. Aqui nós temos um desenho esquemático, né, de um AVC isquêmico, que pode ter essas duas origens, trombóticas e embólica, né. No embólico é um trombo, né, que circula e obstrui a circulação mais periférica, e também podemos ter a origem trombótica. Nós temos uma placa mole instável, uma placa de colesterol, que ulcera, né, a adventícia e é exposto aquele conteúdo de gordura, começa a agregação plaquetária e o vaso oclui. Origem trombótica e origem embólica. A consequência é a mesma, né? Déficit neurológico, diminuição da oferta de oxigênio e glicose e infarto cerebral. Aqui, novamente, um desenho esquemático do insulto isquêmico. Logo no início, né, o que a gente tem quando tem um insulto isquêmico? Nós temos uma área mais central, que é chamada de core, onde
é aquela área em que não existe a morte celular, né? E uma área mais periférica ao core, chamada de penumbra, onde existem neurônios que ainda não morreram, né? Não entraram em apoptose, citólise, que são passíveis de reversão à medida que a gente consegue restabelecer o fluxo do sistema nervoso central, certo? Então, sempre numa área de AVC, nós temos um centro que é não recuperável, né? Morte, e uma área maior, periférica, a área que é chamada de penumbra, em que é possível se reverter. Vocês lembram lá da histologia como funciona, né? À medida que tu não tem um fluxo adequado cerebral, o que seria um fluxo adequado cerebral? Um fluxo de 20 a 23 ml, 100 gramas de tecido por minuto. Existe uma perfusão neuronal adequada, né? Quando tem um fluxo acima disso. O fluxo, quando cai para níveis de 10 a 15 ml por 100 gramas por minuto, a gente começa a ter uma falha naquelas bombas de sódio e potássio. A gente precisa de ATP para essas bombas funcionarem. À medida que falta glicose e oxigênio, essas bombas param de funcionar. E o que acontece? O sódio começa a acumular no interior da célula, no interior dos neurônios, e por consequência, começa a haver um influxo de água para dentro dos neurônios, levando a um edema que a gente chama, né, um edema citotóxico, um edema celular, que se não controlado, pode levar à ruptura desses neurônios e lesão tecidual irreversível. Aqui, só para vocês terem um conhecimento, né, dos territórios anatômicos, como que o sangue, como que o encéfalo é vascularizado. Nós temos uma circulação posterior, que é subida pelas artérias vertebrais direita e esquerda. Depois, essas artérias se fusionam, né, na artéria basilar, que por sua vez vai se dividir nas artérias cerebrais posteriores. Ao longo desse trajeto, nós temos alguns ramos importantes. Nós temos esses ramos aqui, que são os últimos ramos das artérias vertebrais, que são as artérias cerebelares inferiores, as paicas, conhecido como paicas, que faz a vascularização da porção mais inferior e posterior do cerebelo, né? Essas artérias aqui fazem essa vascularização. Depois nós temos as artérias cerebelares anteriores, né? Que são esses primeiros ramos aqui da artéria basilar, que vai fazer esse tipo de vascularização aqui e aqui. Depois nós temos pequenas perfurantes, até nós temos a circulação. Tem as cerebelares superiores também, pessoa que faz a vascularização aqui mais alta, né, do cerebelo. E as cerebrais posteriores, que vai fazer também a vascularização, né, que a gente chama da circulação posterior, né, pega principalmente essa região talâmica posterior e dos lobos occipitais, tá? Todo o restante do parênquima cerebral é vascularizado pelas carótidas, pessoal. As carótidas, que por sua vez vão se dividir em artérias cerebrais médias e anteriores, é praticamente toda a vascularização do telencéfalo. Tá? Que nós temos uma divisão, não é pretensão minha que vocês guardem essas áreas, mas só para ter esse entendimento, né? E existe uma circulação posterior, que é dada pelas artérias vertebrais e basilares, seus ramos, e uma circulação dada pelas artérias carótidas internas, né, pessoal? Carótidas internas, né, que por sua vez vão dar esses ramos, artéria cerebral média e anterior, vascularizando esses territórios, certo? Aqui também um desenho esquemático, né? Carótidas internas, com a sua divisão, né? As cerebrais médias e as cerebrais anteriores. Que novamente os territórios, só para mostrar para vocês, né, que quase todo o parênquima cerebral aqui é vascularizado pelas duas artérias cerebrais médias e cerebrais anteriores.
Bom, qual o objetivo da imagem, pessoal? Qual o objetivo da imagem no AVC? Inicialmente, o objetivo da imagem no AVC é excluir a hemorragia, certo? A tomografia computadorizada na urgência, ela tem um papel fundamental, primordial de identificar, de excluir hemorragia na chegada do paciente, certo? Por que serve também a imagem? A imagem, além de excluir a hemorragia, ela consegue diferenciar o que é tecido cerebral irreversível do que é tecido reversível, que é aquela área de penumbra, né? Vamos dizer assim, é um tecido adormecido que é passível de recuperação. Identificar, por último, a causa que levou ao insulto. Então, resumindo, nas primeiras 3 horas, né, a tomografia tem basicamente essa finalidade: excluir a hemorragia, excluir outras causas, né, por exemplo, não vasculares, tumor, por exemplo, detectar sinais precoces desse AVC, localizar o território e a extensão deste território acometido e tentar inferir o tempo de evolução dessa lesão. Aqui a gente vê 4 exemplos, né, de tomografia de crânio na chegada na emergência. O paciente chegou com sintomas de déficit neurológico focal e realizou o tomo 4 situações completamente diferentes. Nesta primeira situação, nós temos uma hemorragia talâmica à esquerda. Tá vendo? Ó, tem uma área hiperdensa, hiperatenuante no tálamo e cápsula interna, braço posterior da cápsula interna esquerda. Isso aqui é uma hemorragia intracraniana, pessoal. Então, a tomo já, ó, isso aqui é um AVC hemorrágico intraparenquimatoso. E aqui nós temos outros casos, que é um tumor, que é edema vasogênico, que é uma veia trombosada, que é uma causa infecciosa. Só para mostrar que a tomo tem um papel muito importante na chegada do paciente. O que seria uma fase aguda, professor? O que seria uma fase aguda do insulto isquêmico, né? A fase aguda, ela vai até o primeiro dia, até as primeiras 24 horas. E os sinais precoces para detecção de insulto isquêmico nas primeiras 6 horas, ele só está presente em aproximadamente 50 a 70% dos pacientes. Então, quer dizer que o paciente com déficit neurológico focal, que é conduzido à emergência com sinais precoces, seriam esses sinais precoces, naquelas primeiras 6 horas, apenas 50 a 70% dos pacientes vão ter alguma alteração, sendo isquêmico, no exame de imagem. E cabe a nós detectarmos os sinais precoces nessa outra metade, nesse outro terço. E quais são eles? O primeiro, um vaso denso. Aqui nós estamos vendo uma tomo de crânio sem contraste. Estão vendo um vaso. Que vaso é esse, pessoal? A artéria cerebral média, passando aqui no vale silviano, a artéria cerebral média densa, como denso, tá? O vaso está branco, ó. Uma densidade bem aumentada, parece ter um sangramento, né? Isso é uma trombose, é um sinal precoce. A gente tem a trombose do vaso e ainda a densidade do parênquima está normal. Esse seria um sinal precoce a se procurar. Aqui novamente, só que agora à esquerda, uma trombose da artéria cerebral média esquerda. Isso é um sinal precoce a se procurar no exame de imagem no paciente com suspeita de AVC agudo. Outro sinal precoce é a indefinição cortical. Aqui no caso, a ínfusão. Percebam, né, o encéfalo permite isso nessa essa dicotomia. A gente consegue comparar um lado com o outro lado. Aqui nós temos o vale silviano esquerdo, aqui nós temos o vale silviano direito. Aqui nós temos bem definida a diferenciação entre o córtex e a substância branca. À direita nós temos uma indefinição cortical, sabe? Tem uma área hipodensa no córtex insular direito. Isso aqui é um sinal precoce de um insulto isquêmico agudo.
novamente, agora um achado mais sutil. Falei para vocês que a gente consegue janelhar, mexer esses tons de cinza do parênquima cerebral para procurar se achar. Às vezes os achados são bem sutis. Comparem o Vale Silviano, né, direito, o Vale Silviano esquerdo. Comparem que aqui a gente consegue ver uma área com maior densidade, que é o córtex, depois vem uma cápsula externa. Olha direito, nós temos uma hipodensidade que define aquela região cortical. Então, isso aqui é uma manifestação precoce de um insulto isquêmico agudo em território da artéria cerebral média. Outro sinal indireto é quando nós temos o apagamento dos núcleos da base, o apagamento aqui no caso do núcleo lentiforme. Olha que os núcleos representam corpos de neurônios. A cabeça de neurônio. Então eles têm uma densidade um pouco maior. Aqui é a cabeça do núcleo caudado, cabeça do núcleo caudado. Aqui é o núcleo lentiforme esquerdo. Me acha uma densidade igual a essa aqui? Não temos, nós temos uma hipodensidade que apagou esse núcleo. Esse é um outro sinal precoce de um insulto isquêmico agudo. Novamente, o mesmo caso, a mesma lateralidade. Paciente com déficit neurológico, trazido da emergência, nas primeiras 6 horas realizou tomografia. Não havia nenhum sangramento intraparenquimatoso ou extra, e havia uma indefinição deste núcleo aqui. Está apagado o núcleo lentiforme direito. AVC agudo. Aqui é um achado bem mais sutil, que seria um apagamento de um sulco, né, por edema. Deixa eu ver o sulco, ó. Quando mais cortical. Uma segunda fase do insulto isquêmico, pessoal, que vai depois das primeiras 24 horas até 7 dias, nós chamamos uma fase subaguda, os achados de Myers se tornam mais evidentes. A hipodensidade do parênquima fica mais evidente, a gente começa a ver já um efeito de massa, né, daquele insulto isquêmico e às vezes até uma transformação, né, de hemorrágica. Ah, professor, então um AVC isquêmico pode transformar? Sim, pode haver aqueles vasos, toda aquela a parede de vaso pode romper, né, e numa fase subsequente a gente pode ter sangramento associado a uma área isquêmica. Primeiro tem uma área isquêmica e geralmente esses sangramentos ocorrem, estão relacionados à extensão do AVC. Quanto maior a extensão do AVC, maior a probabilidade dele vir a ter uma transformação hemorrágica. Ou pode ser uma complicação também de uma trombólise no tratamento do AVC agudo. Certo? Então, assim, o que nós temos na fase subaguda? Uma hipodensidade bem marcada, um efeito de massa. Olha só, aqui nós temos apagamento de sulcos e giros, temos compressão sobre o sistema ventricular, temos desvio da linha média para a esquerda, tem uma herniação subfacial, certo? E uma fase mais tardia, né? Aí a gente ficou bem desenhada a área isquêmica, o core da lesão, né, onde que nós temos uma morte neuronal, essa hipodensidade, e aqui já sem aquele efeito de massa, pelo contrário, tem uma redução volumétrica do encéfalo, tem uma dilatação aqui compensatória de ventrículo, de sulcos, pronunciamento de sulcos e giros. Depois que passa todo aquele edema, 7 dias após o AVC, nós temos essa apresentação de imagem, uma hipodensidade mais marcada, né, se aproximando do líquido. Olha só, pessoal, a densidade do líquor, né, começa a se aprofundar a densidade, fica mais hipodenso, e começa a alargar os sulcos e afilar os giros. Isso aqui não é uma pretensão, mas só para saber que existe o aspects, né, se dá uma pontuação, né, tanto para o sistema para a artéria cerebral média, quanto para a fossa posterior, são 10 pontos, e a gente vai tirando 1 ponto para cada área acometida. Quando a gente tem abaixo de 7 pontos, a chance de sangrar numa trombólise é muito alta, tá, pessoal? Mas só para saber que existe. Aqui, novamente, uma tomografia de crânio sem contraste, com aquele sinal precoce que eu mostrei para vocês, uma artéria cerebral esquerda hiperdensa.
Aqui um outro exame, só que agora um exame contrastado, foi feito o diagnóstico aqui, o paciente tinha uma trombose, né, tinha uma trombose na artéria cerebral média, o paciente fez uma angiotomografia para estudar o porquê daquela trombose, né, e aí esse exame é com contraste, vejam bem, as artérias cerebrais, as carótidas, cerebrais médias, e olha aqui à esquerda, né, sem fluxo, né, amputado o vaso bem na sua origem, ó, aqui num plano coronal, a cerebral anterior saindo, cerebral médio à esquerda, fluida, sem fluxo. A ressonância magnética do encéfalo, ela é mais sensível do que a tomografia computadorizada para a detecção do AVC, principalmente do AVC hiperagudo. Aquele que é o agudo até 24 horas e o hiperagudo abaixo de 6 horas. A ressonância magnética tem uma sensibilidade maior, principalmente essas sequências, que é o flare e a difusão. Então, mas por que não se usa? Porque, como eu falei para vocês, a tomografia ela tem um papel primordial, é o primeiro exame e é o que deve ser feito, principalmente para excluir a hemorragia. Mas a ressonância ela tem uma sensibilidade maior. Essas duas sequências aqui, um T2, aqui um flare, a gente mostrando, né, uma grande lesão isquêmica no território da artéria cerebral média. Então, essa sequência elas conseguem detectar os infartos até 80% nas primeiras 24 horas. E, eventualmente, elas podem ser negativas quando bem no ictus da lesão, o que seria 2 a 4 horas, o T2 e o flare, eventualmente pode não detectar o AVC, quando muito agudo, bem no ictus, logo, se a gente teve o AVC levado para emergência nas primeiras 2 horas ali, eventualmente essas sequências, o T2 e o flare, podem não detectar a lesão, embora não sejam mais sensíveis que a tomografia. E aí, a única sequência que eu gostaria que você soubesse que existe e que é a sequência mais sensível para diagnóstico de AVC é a difusão, né? Uma sequência da ressonância magnética, né? Que ela consegue detectar infartos até 30 minutos, ela já consegue, né, demonstrar esse sinal aumentado. Então, a difusão é a melhor sequência para o diagnóstico de AVC agudo, principalmente aquele hiperagudo que ocorre nas menos 6 horas. Então, aqui só vocês, como é precoce, né, o aumento de sinal na difusão, ó. Nas primeiras 24 horas, praticamente todos os pacientes têm um aumento de sinal na difusão. Veja aqui no T2, aqui nessa outra sequência, ainda não, né? O T2 vai começar a aparecer depois das 24 horas e vai ter seu pico ali por em torno de 7 dias. Certo, pessoal? Então, guardem essa sequência aqui, que é a melhor sequência de ressonância, um método de imagem mais precoce para detecção num AVC agudo. Bom, eu havia falado para você sobre os AVCs hemorrágicos, né? E eu havia falado também que a gente dividia os AVCs hemorrágicos das hemorragias intraparenquimatosas, aquela que acomete o encéfalo mesmo, e as hemorragias subaracnoideias, que estão localizadas no espaço subaracnoideu. Veja que aqui nós temos um grande sangramento, né, na profundidade do hemisfério cerebral esquerdo, comprometendo os núcleos cinzentos, cápsula interna, tálamos, e com uma drenagem para dentro do sistema ventricular, tem um hemoventrículo. A imagem ao lado, nós temos o que? Nós temos uma hemorragia subaracnoideia. Veja que aqui nós temos uma internas da base, né? Que é aquela estrela de 5 pontas preenchida pelo material denso que é sangue. Isso aqui provavelmente foi a ruptura de um aneurisma intracraniano. O aneurisma rompeu e aquele conteúdo dos vasos estão localizados no espaço subaracnoideu. O espaço subaracnoideu substituiu o líquor por esse conteúdo patológico que é sangue. Importante identificar isso aqui, pessoal, principalmente nas rupturas de aneurisma. Ó. Isso aqui é uma hemorragia subaracnoideia, tá vendo? Onde que era para ter essa cisterna da base com essa densidade aqui de líquido, ó, foi substituído por esse material denso. E aqui um grande
fácil de ver, né? Uma grande hemorragia intraparenquimatosa com edeminha, ó, um edema vasogênico periférico. Eu falei para vocês várias e várias causas, né, de hemorragia intracraniana. Elas podem ser primárias, secundárias, mas eu gostaria, quando falar em hemorragia intracraniana, vocês lembrassem basicamente dessas duas patologias, que é a hipertensão arterial sistêmica, crise hipertensiva e essa doença aqui, que é a angiopatia amiloide. Os AVCs hemorrágicos intraparenquimatosos, normalmente, ele ocorre nos núcleos da base. Que nos núcleos da base? Ele ocorre nos núcleos da base porque, vejam bem a diferença de calibre de uma artéria cerebral média para uma artéria tálamo perfurante. Então, tem uma transição de calibre muito importante. Vocês imaginam um pico hipertensivo depois de uma churrascada, pessoal. A pressão que é transferida desse vaso para esse vaso de menor calibre, é como apertar a mangueirinha na ponta, né? Tu aumenta muito a pressão e o fluxo aqui nessa área. Então, elas rompem. Normalmente, veremos hemorragias em crises hipertensivas nessa região, como aquele caso que eu mostrei anterior, né? Isso aqui provavelmente é secundário a uma crise hipertensiva, né? É nesse local que ocorre nas regiões dos tálamos. Certo? E angiopatia amiloide, eu falei, o que é angiopatia? Geralmente são hemorragias que ocorrem em pacientes de mais idade, com doença, é diabético, hipertenso, todas aquelas comorbidades vasculares, aqueles fatores de riscos, melhor, vasculares, né? Começa a depositar cadeia beta-mielina na parede dos vasos e começa a haver pequenas microhemorragias que mais lá na frente pode ser um preditor, né, de um grande insulto isquêmico. Geralmente daí são lobares, assim, são grandes. A gente vai ver um paciente que tem muita doença microangiopática com um AVC grande, né? Então é o paciente diabético, fumante, dislipidêmico, que abre um quadro de um AVC hemorrágico extenso, mas na alta convexidade, assim, não nesta região aqui, como eu falei para vocês que é o local de maior incidência do AVC hipertensivo. E, novamente, né, um AVC, olha aqui a estrela, aquela preenchida por esse material denso, né, isso aqui é uma hemorragia subaracnoideia, com extensão aos vales silvianos, e a causa, ó, isso aqui foi sem contraste, daí, lembra que eu falei para vocês, a tomo fez o diagnóstico, aí foi para angiotomo para tentar identificar a causa, um aneurisma, olha só, uma estrutura nodular aqui é cheia de contraste, né, um grande aneurisma da basilar, da artéria basilar, lá em cima que rompeu, certo? Existem outras causas, né, não é só o aneurisma que leva, eu falei para vocês, né, trauma, né? Normalmente a causa mais comum é o aneurisma, olha aqui, pessoal, 85, mas pode ser idiopático, a gente não acha caso, vai ser MAV, trauma, tem outras causas para hemorragia, né? E aqui o paciente vai chegar na emergência, foi a minha pior cefaleia da vida. O paciente chega na emergência com uma cefaleia horrorosa, né? Não vai negar a história de trauma, né? Pode até ver a história de trauma, e então, conduzir para a questão traumática. Pior hemorragia da minha vida. E aí vai fazer a tomo e a gente vai ver isso aqui, esse sangramento, uma hemorragia subaracnoideia, certo, pessoal? Que é um aneurisma. Lembre da estrela. Aqui, um outro exame, isso aqui, no caso, é uma arteriografia, né, que é como é que a gente pode estudar os vasos para ver se tem aneurisma ou não. Mostrei para vocês, tem a angiotomografia, mas também pode ser feita uma arteriografia, né? Olha esse paciente aqui, quantos aneurismas ele tinha no sistema nervoso central. Então, o exame do dia a dia para investigar a hemorragia subaracnoideia é a tomo que faz o diagnóstico, que é a angiotomografia, né? A angiotomografia. Mas dá para também fazer a arteriografia, que é o padrão ouro, isso aí para casos que o paciente tem hemorragia, suspeita do aneurisma e tu não acha a causa pela angiotomografia. Caso número 1, então, paciente com afasia de expressão em estado confusional. O que a gente vê nesse exame aqui, pessoal? Primeiro, uma tomografia, plano axial,
o vaso hiperdenso à esquerda. Isso aqui é uma artéria cerebral média esquerda. Hiperdenso é um sinal precoce de AVC. Isso aqui é um AVC hiperagudo, deve ter menos 6 horas de evolução. Tá lá. Segundo caso, paciente 42 anos, cefaleia de início súbito, a pior cefaleia da vida. Realizou na emergência tomografia computadorizada. Aqui que nós vemos um conteúdo denso, né, hiperatenuante, preenchendo as cisternas da base, vales silvianos, né, os sulcos. Diagnóstico pessoal, hemorragia subaracnoideia. Um caso mais sutil, também no paciente 79 anos, diabetes, hipertenso, com alteração emocional e do paladar. Fez tomografia na emergência. O que vocês veem aqui, pessoal? Lembra que sempre comparando lá, bem sutil, né? Aqui o vale silviano direito, esquerdo, olha como está aqui o córtex denso, né? Apagamento do córtex da ínsula esquerda. E esse outro paciente, 60 anos, trauma cervical automobilístico e hemiplegia há 2 dias. O que nós vemos aqui? Uma lesão hipotensa, né, posterior, pegando o tálamo esquerdo e a região do parieto occipital, uma lesão já com uma densidade marcada, né, com algum efeito de massa, que é um AVC subagudo, provavelmente da fossa da circulação posterior, um trauma cervical, provavelmente uma dissecção vertebral, que levou a um AVC, né? Pode ver que pega bem esse território aqui, pegou a parte mais posterior do tálamo e a região parieto-occipital. Esse trauma cervical provavelmente fez alguma lesão na artéria vertebral, lembra que ela passa naqueles forames vertebrais. É isso aí, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha aprendido. Estou à disposição para dúvidas. Grande abraço a todos.